De volta para o último bloco. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decretou o bloqueio de R$ 835 mil do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, para possibilitar a recuperação de valores supostamente desviados da Codevasf. Juscelino Filho é investigado pela Polícia Federal no inquérito que apura desvios de emendas parlamentares da época em que era deputado federal. Os recursos desviados teriam sido repassados via Codevasf para a Prefeitura de Vitorino Freire, no Maranhão, comandada por Luana Rezende, irmã do ministro. Luana foi alvo de um mandado de busca e apreensão e afastada das funções até o fim da Operação Benesse. A Polícia Federal chegou a pedir para realizar buscas no apartamento funcional de Juscelino Filho, mas o ministro Luiz Roberto Barroso negou a solicitação. Barroso registrou na decisão a necessidade de continuidade das investigações. Em nota, a defesa do ministro negou qualquer irregularidade cometida por Juscelino Filho e destacou que toda a atuação dele como parlamentar e ministro tem sido pautada pelo interesse público e atendimento da população. Eles apontaram ainda que emendas parlamentares são instrumentos legítimos e democráticos do Congresso Nacional. Segundo a defesa, Juscelino Filho segue à disposição para prestar esclarecimentos às autoridades. Em entrevista à CNN Brasil, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, afirmou que o Planalto vai analisar com calma a situação e que não há discussão sobre uma eventual saída de Juscelino do primeiro escalão do governo. Então, por isso que o presidente da República, com toda razão e com toda cautela, quer tomar medidas e tomará eventuais medidas sem fazer pré-julgamento, garantindo, passando a ter maiores informações. Com o desenrolar dos acontecimentos, eu acho que o próprio ministro sentirá o seu tempo político. Em março deste ano, o ministro das Comunicações teve o nome envolvido em outra suspeita sobre o uso irregular de aviões da Força Aérea Brasileira para participar de compromissos pessoais. Em agosto, a Comissão de Ética da Presidência da República arquivou a investigação por entender que Juscelino seguiu as diretrizes previstas na legislação. Agora à noite, o União Brasil, partido do ministro, divulgou uma nota em que manifesta apoio a Luana Bringel e ao ministro Juscelino. O partido fala em denúncias que não foram devidamente apuradas e falta de evidências. Daniel, o quanto isso mexe no processo de reforma ministerial que está para sair a qualquer segundo? Olha, Thaís, de imediato, ainda não mexe. Agora, é fato que o custo de uma eventual demissão para todo esse xadrez político aqui da Praça dos Três Poderes em Brasília, de uma eventual demissão do ministro Juscelino Filho, não é o mesmo ou diminuiu em relação a março, digamos, deste ano, quando ele atravessou uma outra série de denúncias. Naquele momento, o governo ainda tinha uma base ainda mais desorganizada no Congresso, não que ele esteja já tinindo de organização, mas era uma base ainda mais desorganizada, menos testada, com uma série de incertezas e com um partido, União Brasil, que tem 59 deputados, é a terceira maior bancada da Câmara, ainda com uma série de indefinições, de incertezas. Agora, principalmente depois da entrada de Celso Sabino no Ministério do Turismo, União Brasil já está mais pacificado, ou seja, quem tinha que ir para o colo do governo já foi, quem não pode ir de jeito nenhum porque pertence a uma ala mais bolsonarista não vai, né? Então, o custo de demitir o ministro Juscelino Filho, nesse aspecto, diminuiu. Celso Sabino já é um representante do partido ali, com bastante respaldo da bancada, é um nome também muito próximo de Arthur Lira, então esse custo diminui. Por outro lado, o governo não quer ficar mexendo e demitindo o ministro, porque isso ecoa os piores pesadelos do governo Dilma I. O governo Dilma I, no primeiro ano, teve 9 ou 10 demissões. Exato. Por diferentes motivos. Então, boa notícia para o governo nunca é. Agora, eu não esperaria uma demissão imediata ou uma mudança significativa nessa reforma ministerial.
Esse revival que o Daniel traz, Rafael, era exatamente, parece até que a gente combinou, era exatamente o que eu ia te perguntar. Tem uma memória, né, de envolvimento de ministros lá do primeiro mandato da Dilma. E nós estamos há 8 meses do mandato do presidente Lula, enfim, com toda a pauta que envolveu a eleição dele. Tua leitura sobre esse episódio, um ministro sendo investigado pela Polícia Federal com recursos bloqueados? A minha leitura é que, por hora, salvo alguma outra evidência mais forte, algum desdobramento no plano jurídico, né, que aumente a magnitude e aumente o impacto que isso vai ter no debate público, eu imagino que a tendência do governo seja segurar, né, porque essa reforma agora é uma reforma que, pelo menos na minha cabeça, ainda não está tão orientada por desempenho de ministro A ou de ministro B, enfim, por um balanço, digamos, no que foi a capacidade... Alguma vez já foi? Acho que por... A despesa foi pro acho que sim, Sim, estou brincando, eu não resisti. Tem algumas partes que tem que colocar a serviço, né? Exato, também não resisti. Não dá só para fazer política de acomodação eleitoral. Mas essa, especificamente, eu acho que tem um claro objetivo ali, que é trazer a representação da centro-direita na Câmara, né, para aumentar um pouco o poder de fogo do governo, para mexer um pouco com os pauzinhos ali depois para a sucessão do Arthur Lira, de tal sorte que, salvo então esse impacto mais forte, eu imagino um caso de acomodação para que, se eventualmente, né, numa segunda etapa, e eu imagino que isso vai ocorrer, o governo tem um desbalanceamento chama muita atenção em termos de desempenho, de impacto na produção de política pública, então ficaria por hora com uma leitura um pouco mais conservadora. Vai mexer agora num partido que acabou de ser pacificado, como o Daniel bem colocou, vai abrir uma disputa, já está muito difícil fazer essa reforma por várias razões que a gente pode até discutir. Trocar uma pasta agora, acho que dificultaria uma reforma que o governo, às duras penas, tem tentado fazer e ainda não conseguiu, né? Cada dia a gente vem aqui e fala, agora vai. E aí tem alguma outra coisa. Semana que vem, lembra do semana que vem? Semana que vem, antes de viajar para a África do Sul, aí vai fazer fusão... Era para ser antes da China, bem. Faz tempo. O Daniel está levantando a mão ali, diga, Dani. É só engraçado que quando a gente olha um pouco mais em perspectiva, né, a gente acaba normalizando ali o dia a dia, o varejo da política, mas se a gente olha, ainda é um rescaldo todos esses problemas em que o ministro Juscelino Filho está envolvido, do qual ele está sendo acusado, ainda é um resquício do orçamento secreto das emendas RP9 que acabaram porque foram julgadas inconstitucionais. Então, esse orçamento secreto acostumou muito mal a base do governo Jair Bolsonaro e sobrou alguma coisa disso para o governo Lula, né? Acaba o orçamento secreto e a gente tem a ascensão das emendas PIX. Essas emendas PIX são assim chamadas porque elas são uma transferência direta às prefeituras de forma muito pouco rastreável, com recursos muito pouco rastreáveis, com baixíssima transparência. Então, a gente entra nessa lógica de captura do Congresso, captura no bom sentido, quer dizer, captura para que o Congresso vote favoravelmente ao governo por meio de emendas parlamentares, ou do orçamento secreto, ou emendas PIX. Para o ano que vem, no orçamento que saiu ontem, temos 38 bilhões de reais em emendas impositivas, número que deve crescer, porque sempre cresce na tramitação do orçamento. Então, esse mecanismo, esse sistema em que é preciso ceder crescentes quantidades de recursos por meios de emendas cada vez menos verificáveis para conseguir apoio parlamentar, isso é um negócio que no final do dia tem uma chance enorme de dar ruim. E aí não importa com qual ministro que é ou com qual governo, se é governo Bolsonaro ou governo Lula. O que importa é que dá ruim, mas isso não há sinalização nenhuma de que vai haver mudança. Hoje me chamou a atenção o fato de ninguém no Congresso ter reagido ao caso, né, do ministro, o que mostra que talvez tenha alguma acomodação aí, ou ninguém vai se antecipar a fazer nenhum julgamento? Acho que tem os dois efeitos. Esse primeiro, digamos, no varejo micro,
até entender o que vai de fato acontecer, o quanto isso vai pegar no debate público. A gente acabou de estourar, digamos assim, a acusação, vai ver o quanto isso pega, né? Para se eventualmente acomodar, entrar outros temas aí ocupando espaço, aí então que ninguém vai se expor mesmo publicamente, gerar desgaste. Mas tem também, acho que essa é a questão mais importante, né? Porque quando o governo faz essa decisão de ampliar a sua base aliada, englobando, vou dar uma exagerada retórica aqui, mas quase todos os partidos relevantes na Câmara e no Senado. Tá na lista, né? Se não formalmente o diálogo tenha acontecido, mas ao fazer essa expansão, ele vai perdendo, digamos, vai tomando um risco reputacional, né? De colocar nomes e aumentar a complexidade política para a sua gestão da base aliada num momento que a gente ainda está repensando, né? A gente está testando qual esse equilíbrio de forças entre o Executivo e o Legislativo. O Daniel citou muito bem, do ponto de vista dos parlamentares, foi uma fase muito excepcional de acesso ao recurso público, um recurso público difícil de gerar prestação de conta, e acho que isso também explica por que ninguém está, nesse momento, colocando gasolina numa questão que amanhã ou depois pode envolver aliados de outras legendas ou de, eventualmente, até, enfim, expandindo ainda mais essa agenda. Exato. Dá um tempo correto, né, das coisas acontecerem. Garotos, muito obrigada. Boa noite. Vamos nos despedindo. Daniel Hittner, nosso diretor em Brasília. Obrigada, boa noite. Daniel, obrigada pela companhia. Boa noite para vocês e não façam nada que eu não faria no fim de semana. Muito bem. É verdade, é fim de semana. Rafael, obrigada pela companhia aqui comigo, meu caro. Eu que agradeço. Obrigado pelo garoto, né? Isso vai... sim, mas aí somos todos. Isso gerar alguma suspeita, mas, enfim, obrigado pelo prazer de estar conversando com você, Daniel, e a todo mundo que ouviu o WW de hoje. Segunda-feira, o William Vac está de volta. O WW termina aqui. Uma boa noite, um bom fim de semana. E obrigada pela sua companhia também.